Bom dia, igreja. Que todos estejam com a paz do Senhor. Amém. Que nessa manhã você possa entregar o seu coração ao Senhor. Você possa se render a Ele aí na sua casa, aí onde você estiver. Amém. Que a glória do Senhor desça sobre a sua vida. Que a glória do Senhor desça sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém. Que a misericórdia do Senhor esteja com vocês. E vamos adorar agora, em nome de Jesus. Amém. Bem-vindo, Jesus. Bem-vindo, Jesus. Luz do mundo, viestes à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde viestes à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, eu vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, eu vim para prostrar-me, Deus. Eu vim para dizer que Tu és meu Deus, totalmente amável,
totalmente digno para mim. Queremos adorar ao Senhor essa manhã. Nós queremos dizer o quão o Senhor é importante nas nossas vidas, Jesus. Nós nunca saberemos o preço nem a dimensão desse amor por amor a nós. A palavra de Deus fala que tudo aquilo que tem vida, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. A palavra de Deus fala assim: louvai a Ele porque Ele é bom, porque a benignidade dEle não tem fim, porque o amor dEle não tem fim. Por isso, Senhor, que nós te louvamos, nós te rendemos, Senhor, graças, Jesus, essa manhã. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. E em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Que tempo gostoso, né, queridos? Eu quero falar com vocês de algo que também é muito importante. Esse é o momento que a gente tem de ofertar ao Senhor, de
entregar as nossas contribuições ao Senhor. Mesmo nesse período que a gente está afastado, a gente pode manter as nossas contribuições e as nossas ofertas por meio de depósito bancário. Vai aparecer aqui na tela a conta que você pode fazer esse depósito, e não se esqueça, é super importante que você envie o comprovante para o número que também vai aparecer aqui na tela. E é super importante que você envie o recibo para esse número que vai aparecer aqui na tela. A obra do Senhor, ela não para, e mesmo nesses tempos de dificuldade, nesses tempos de incerteza, nós cremos nessa igreja que é generosa, que continua mantendo essa fidelidade ao Senhor. Aproveite esse momento, faça o seu depósito, faça a sua oferta, e seja abençoado com essa palavra que vem a seguir. Aleluia, glória a Deus. Bom dia, queridos. Shalom, graça e paz. Sejam bem-vindos a mais um culto de celebração, culto de adoração, um momento em que nós somos convocados a estar buscando a presença do Senhor, onde estamos sendo convocados a nos levantar em louvor e adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo. E você na sua casa, nós aqui, para estarmos aqui desafiados a glorificar, a exaltar a esse Deus Todo-Poderoso. E eu creio que Deus quer falar com você nessa manhã, eu sei que Deus quer falar contigo nessa manhã. Ele tem uma palavra para você nessa manhã, Ele tem uma palavra para a minha vida. Por isso estamos aqui nessa manhã juntos para exaltar a esse Deus, para glorificar a Ele, para receber uma nova porção da sua palavra para nossas vidas, para que possamos colocar em prática todos os ensinamentos, tudo aquilo que Ele tem para nossas vidas. Por isso eu quero pedir a você nessa manhã para que você possa fechar os seus olhos e possamos estar orando ao Senhor, consagrando esse tempo ao Senhor, e você junto com a sua família, com seus familiares, possa estar orando junto comigo, colocando a sua casa, colocando a sua família diante do Senhor e pedindo ao Senhor: Senhor, fala comigo nessa manhã, fala conosco nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, queremos louvar o seu nome, queremos render graças a Ti, e obrigado, Senhor, por mais um dia, mais uma manhã, Senhor, de louvor, de adoração, uma manhã, Senhor, que podemos invocar ao Senhor, Pai, e podemos entronizar o Teu santo nome, Senhor. E nós pedimos a Ti, Deus, visita-nos nessa manhã, Senhor, vem com o Teu poder, com a Tua graça, Senhor, vem, Deus, manifestando o Teu poder de cura, ó Deus, o Teu poder, Deus, de restabelecimento, ó Deus, da coragem, do ânimo, das forças físicas e espirituais sobre o Teu povo, Senhor. E nessa manhã, Pai, nós rendemos a Ti toda a honra, toda a glória, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, queridos. Nós estamos aqui preparados, estamos aqui sendo desafiados a trazer uma palavra, a estar compartilhando com você sobre aquilo que Deus está falando conosco, sobre aquilo que Deus tem para nossas vidas, para a vida dessa igreja, para o seu povo, e nós sabemos que nesses dias nós estamos precisando de uma percepção, e há uma necessidade de uma percepção para sermos bem-sucedidos nessa guerra que estamos travando nesses dias, nessa guerra que estamos travando, aquelas guerras que às vezes você não vê, mas que você pode sentir, e nós sabemos que nós precisamos nesse dia dessa percepção, e nós não podemos ficar na defensiva dessa batalha, nessas áreas, pelas vidas, pelas pessoas. Então nós não podemos estar alheios a tudo isso, não podemos ficar simplesmente parados, cruzados nossos braços, mas na verdade estamos sendo desafiados a nos mover, a nos alimentar cada vez mais da verdade, da palavra do Senhor. E nós queremos estar aqui colocando, de repente você faz questão de um título da palavra, e a palavra é guerreando para conquistar. Então nós estamos sendo desafiados nesses dias a guerrear para conquistar, amém? E queremos estar lendo com você no livro de Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20, onde você pode acompanhar junto com a sua Bíblia, no capítulo 28, versículos
a partir do versículo 18, o próprio Jesus já nos desafiando a isso. Ele disse, aproximando-nos, falando aos seus discípulos, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então aqui a grande comissão nos leva a assumir uma porção de ataque. Ela não fala daquela questão de você ficar simplesmente na defensiva, mas é um momento, é um desafio para nossas vidas, é justamente a tomarmos essa postura, não simplesmente de estarmos parados, mas tomarmos essa posição de ataque. Quer dizer, o próprio Jesus disse: olha, portanto, ide. Ele não está falando de nós ficarmos parados, que as pessoas vão vir, que nós vamos conquistar se ficarmos de braços cruzados, mas fala justamente dessa questão de ir. Esse significado, ele tem dizer ele tem o significado do ir de locomover, de desaparecer, de você se deslocar da onde você está. Interessante, né? Quando olhamos para mas esse significado do id não é simplesmente falar o id, de você ir, mas ele fala de um deslocamento, ele fala de uma locomoção, fala de um movimento. Então é um momento de nós estarmos nos movimentando. De repente, mas nós não podemos estar nos reunindo, mas você pode estar falando com as pessoas. Pessoas, famílias, seus amigos, seus familiares precisam ouvir a palavra de Deus, precisam ser despertados, precisam ser desafiados a ouvir a palavra de Deus, a buscar a presença do Senhor. E sabemos que se nós levarmos de forma bem sucedida, certamente os planos do inimigo não vai ter a menor relevância, não vai ter a menor importância. Porque muitas vezes queremos estar valorizando, não porque o inimigo está se levantando, porque o diabo está fazendo. Não está fazendo, querido. É a necessidade, é o desafio para nós nos levantarmos. Precisamos estar entrando nessa batalha e precisamos estar avançando. Então você está sendo desafiado nesses dias a avançar, a crescer, a romper no sobrenatural. Então precisamos cumprir o ID, podemos ir muito mais. Podemos ir muito além daquilo que nós estamos pensando nesses dias. De repente você ficar na retaguarda, somente querendo estar recebendo, querendo estar só, tranquilo na sua casa, mas não, é o momento de você se levantar em oração, em intercessão, em guerra espiritual, está declarando mesmo a vitória de Jesus, profetizando, o desatar das amarras na vida das pessoas, daqueles embaraços, das coisas ligadas principalmente à questão espiritual, que se ficarmos ligados a questões, olhando com nossos naturais, nós não vamos a lugar nenhum. Em Efésios capítulo 1, versículo 3, diz que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então aqui a própria palavra já nos dá essa convicção, essa certeza que o nosso Deus, Ele já tem nos abençoado com todas as bênçãos espirituais. Então cabe a mim, cabe a nós, cabe a cada um de nós que conhecemos a palavra, conhecemos essas verdades, de tomarmos posse dessa palavra e colocarmos ela em prática, porque Deus já tem nos abençoado nas regiões celestes. E sabemos que somos capazes de ser o pior pesadelo do inimigo. Você pode ser o pior pesadelo para o inimigo. A partir do momento que você se decidir, se colocar na brecha, se colocar como uma pessoa vitoriosa, que tem a promessa, que tem a palavra de Deus, e colocar ela em prática, certamente você vai ser uma pessoa vitoriosa, em nome de Jesus. Amém? E sabemos que o nosso inimigo, ele gosta de estar no controle, ele quer estar controlando todas as coisas, ele está justamente onde não estamos. Se Deus tem nos chamado para sermos referência, sermos luz do mundo, sermos sal da terra, querido, se você não colocar em prática e não tomar posse disso, certamente é onde o inimigo vai estar reinando, onde ele vai estar controlando. Então eu preciso ser luz na minha casa, ser luz no meio
dos meus amigos, ser exemplos, ser testemunhas vivas do Senhor ali no local de trabalho. De nós falarmos do amor de Deus, falarmos da misericórdia de Deus, de você tomar posse e ser realmente referência, ser bênção nesses lugares. E às vezes as reações, que manifestamos, as reações que você se manifesta, se são reações, na verdade reações negativas, ela vai surgir através do medo. O medo vai gerar essa parte, esse sentido de você simplesmente recuar ao invés de você avançar. E você precisa perder esse medo, perder essa insegurança no seu coração, de você poder romper em Deus e você avançar aos planos e os propósitos que Deus tem para a sua vida. Aleluia. E somos um corpo de pessoas comprado pelo sangue, cheio do Espírito Santo, comissionado por Deus, a fim de que tudo o que Ele falou venha acontecer. No livro de Efésios capítulo 1, versículo 13 diz que fomos selados em Jesus com o Espírito Santo da promessa. Então você tem a pessoa de Jesus Cristo, você tem o selo da promessa sobre a sua vida. E se eu tenho a presença de Jesus, querido, o próprio Jesus mesmo diz que sem Ele nada faríamos. Sem Ele nós não conseguiríamos fazer nada. E nós temos a presença dEle, nós temos o Espírito Santo que nos orienta, que nos capacita a fazer, a aprovar, a orar, a testemunhar, a falar dEle em todo momento, a todo instante. As atitudes incorretas podem tornar-se exatamente um apoio em nosso pensamento que convida justamente o quê? O assalto legal do inferno. No livro de João, capítulo 10, versículo 10, uma passagem, um versículo muito conhecido, que o inimigo ele veio somente para matar, roubar e destruir, porque é justamente onde ele encontra essas legalidades, aonde ele adentra e apronta e faz, e vai gerando medo, vai gerando aquela questão da pessoa que acha que ela não tem condições, que ela não tem autoridade. Mas a partir do momento que você entregou a sua vida a Jesus, querido, você pode. E quando nós voltamos ali onde nós lemos a primeira passagem da palavra, o próprio Jesus dando autoridade, Ele delegando essa autoridade aos seus discípulos para que eles fossem, para que eles anunciassem a salvação, para que eles pudessem orar com as pessoas, para que eles fizessem discípulos, para que eles ensinassem a eles a guardarem todas as coisas, a obedecerem à palavra de Deus. E você tem essa autoridade, nós temos essa autoridade, e você precisa buscar essa revelação no teu coração, sobre aquilo que Ele tem para a sua vida, sobre aquilo que Ele quer fazer através da sua vida, através da sua casa, através do seu lar, através do seu testemunho de vida. E muitas vezes, assim como nossos medos transformam-se em situações que se cumprem, e sabemos que a guerra espiritual ela é inevitável, e estamos numa guerra constante. A Bíblia diz que há uma guerra constante da carne e do espírito, e muitas vezes, se você deixa-se dominar pelo medo, automaticamente a carne vai dominar a sua vida, e você deixa de ser controlado pelo espírito. Então essa guerra espiritual ela é inevitável, e muitas vezes, se você ignorar esse assunto, certamente não vai desaparecer, querido. Você achar que não, eu vou colocar do lado essa questão espiritual, ela não vai desaparecer, mas simplesmente a partir do momento que você começa a buscar a palavra de Deus, a partir do momento que você começa a querer ter o entendimento das coisas de Deus, certamente você vai conhecer que estamos numa guerra espiritual. Os dias que estamos vivendo são dias de uma guerra intensa, e muita gente, infelizmente, está perdendo essa guerra, porque está deixando-se levar pelo medo, pela insegurança, porque tem deixado de buscar a presença de Deus. E o meu alerta para você nesses dias, para hoje, para esse momento que você está nos ouvindo, é justamente isso, é você se preparar para essa guerra, de você estar atento
aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que você está ouvindo, não é algo simplesmente algo que está acontecendo naturalmente sobre o planeta Terra, sobre essa nação, sobre a nossa cidade, sobre as vidas das pessoas, a maneira que elas estão tão frias, tão apáticas e tudo. É o momento que nós, como igreja, precisamos nos levantar em oração, intensificar a nossa entrega, intensificar a nossa rendição ao Senhor. E nos levantar em oração e profetizar, realmente nos colocar como verdadeiros soldados diante dessa guerra. Principalmente nós que já conhecemos a palavra de Deus. Querido, não tem como você ficar fora disso. Não tem como você negligenciar essa guerra que estamos vivendo. Portanto, temos de aprender a batalhar com autoridade sobrenatural. De você se levantar como verdadeiro, fazendo parte desse exército de guerreiros e guerreiras e homens e mulheres de oração. Assim, tal qual naqueles dias em que Davi se sentiu desafiado a se fazer parte desse exército, naqueles dias em que Golias estava afrontando o exército de Deus. E os soldados, muitos deles com medo, se escondendo. Mas Davi se sentiu como um daqueles que foram convocados a se levantar como um verdadeiro guerreiro. É o que você está sendo convocado nestes dias a se levantar e dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, usa-me, Senhor, conforme a tua vontade. Que seja para estar orando de intercessão, e você está sendo um canal para estar enviando mensagens para os seus familiares, falando da verdade da palavra de Deus. Mas não de você tentar se refugiar e achar que você não tem essa autoridade, mas a autoridade, ela é uma autoridade que foi delegada por Jesus sobre a minha vida, sobre a sua vida. E eu quero desafiar você a exercitar, a exercer essa autoridade que o Senhor te deu, e se colocar na brecha, e se levantar assim como Davi naqueles dias se levantou quando Golias estava ali subjugando o exército de Israel, e ele se levantou e se dispôs para afrontar aquele gigante. E muitas vezes gigantes têm se levantado em nossos dias, e às vezes você tem corrido, ou você tem achado que você não tem condições, mas Deus te chama a se levantar. E nós vamos ver alguns princípios que com frequência são ignoradas, e quero falar alguns pontos. E o primeiro ponto delas nos fala ali no livro do Êxodo, capítulo 13, versículo 17, quando o povo estava saindo do Egito. E muitos de vocês conhecem a história, que nos mostra que Deus, quando foi mandou Moisés tirar aquele povo do Egito, eles não havia necessidade, aparentemente, de uma volta no deserto. Interessante que no capítulo 13, versículo 17, diz assim, no versículo 17: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ou volte ao Egito. Então aqui está dizendo que Deus, quando o Faraó deixou o povo sair do Egito, Deus não guiou eles pela rota mais fácil, pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e vão querer voltar para o Egito. Então aqui está dizendo que devido à facilidade que poderia ser para o povo entrar de volta para a terra da promessa, Deus preferiu que eles adentrassem por uma área mais extensa, mais difícil, porque ali certamente
naqueles dias, diz que aquela região onde Deus não permitiu que eles passassem, era uma região que estava protegida por uma série de guarnições militares. Quer dizer, certamente o povo saindo do Egito e adentrando nessas terras às quais Deus não permitiu que eles adentrassem, haviam guarnições militares muito fortes, e certamente o povo não ia prevalecer e poderiam morrer naquele lugar. Então, o que nós podemos tirar disso aqui como lição para nossas vidas é que Deus, Ele é cuidadoso com o que podemos dar em nosso estado atual. E assim eu tenho certeza que Deus, Ele tem cuidado da minha vida, Ele tem cuidado da sua vida, por situações que às vezes você de repente fala, poxa, mas poderia ser tão fácil, poderia ser até mais tranquilo essa nossa travessia, esses nossos dias. Sabemos que Deus, Ele é Senhor sobre todas as coisas, Ele é um Deus soberano, Ele criou todas as coisas, assim como estamos vivendo esses dias, com essas questões dessas enfermidades, e sabemos que Deus, se Ele quisesse, Ele poderia intervir de uma forma sobrenatural. Mas eu vejo que Deus, na verdade, Ele tem usado esse tempo para nos despertar, para orar, para buscar a presença do Senhor, para estarmos nos relacionando com Ele, termos um tempo maior com a nossa casa, com a nossa família. Eu vejo que nunca passamos tão próximo dos nossos familiares como temos passado nestes dias da quarentena. Muitos de vocês, muitos de seus familiares que de repente não se viam tanto tempo, mas hoje podemos estar tão próximos, podemos estar nos relacionando, permitindo Deus trabalhar em nossas vidas, em nossos relacionamentos. E aqui nós vemos quando Deus, o cuidado de Deus, que poderia ser, eu estava lendo e dando uma pesquisada, fala que esse sentido dessa caminhada de volta do povo do Egito, de volta para a terra prometida, é um caminho reto, mas Deus fez com que eles voltassem, atravessando o deserto, que aparentemente, e a gente olhando na travessia do Mar Vermelho, quando o mar se abriu e eles puderam passar em seco. Então um grande livramento de Deus, o zelo de Deus. Então Ele nos leva para longe de qualquer guerra que nos possa fazer voltar, e muitas vezes, sem você perceber, Deus, Ele tem trabalhado, Ele tem feito isso na minha vida e na sua vida, em situações, em momentos que você, naquele momento de guerra, sem você perceber, Deus já estava agindo, fazendo você contornar os problemas que seriam muito mais sérios para mim e para você. E nós precisamos estar atentos a isso quando nós lemos a palavra, sabe, o cuidado que nós temos que ter, de você não cair numa murmuração, de você estar falando coisas indevidas, de você estar apontando autoridades. Isso nós vemos nas redes sociais, sabe, culpando um presidente da república, porque ele é culpado disso, culpando os países. Então, na verdade, quando nós que conhecemos a palavra de Deus, nós precisamos voltar para o Senhor e dizer: Senhor, o que o Senhor quer falar conosco? O que o Senhor tem para nossas vidas? O Senhor quer falar conosco como igreja, como indivíduos, com família. Uma coisa nós temos que tirar proveito disso, querido, de quando tudo isso passar e você olhar e falar: Deus, obrigado que nós saímos de uma guerra muito pesada, mas saímos tranquilos, sem nenhuma perca, sem nenhuma desistência. O teu exército está aqui cada vez mais fortalecido na batalha. Amém? Então uma implicação é que Ele nos leva à batalha que estamos preparados para vencer. É isso que precisa estar guardado em nosso coração. Olha, Deus, Ele nos implica, Ele quer nos levar à batalha que estamos preparados. Ele nunca vai te levar para uma guerra que você vai perder. Na verdade, Ele quer te levar a uma batalha onde a vitória é certa. Então o lugar mais seguro nessa guerra é a obediência, querido. É você se colocar nesse lugar de obediência, de dizer: Senhor, eu estou atento à sua voz.
Eu quero obedecer a tua palavra, eu quero obedecer ao comando do Senhor, de tudo que o Senhor está falando, de tudo que o Senhor tem falado conosco. Eu, se fosse você, querido, eu iria pegar as mensagens que estão sendo ministradas, principalmente em nosso meio, dos pastores que estão aliançados conosco, onde Deus está ali nos alinhando todas as coisas para nossas vidas, alinhando tudo para que seja ligado na vontade dEle, no caminho, no trajeto que Ele tem para nossas vidas, nessa batalha toda. Então, quando estamos no centro da vontade de Deus, enfrentamos apenas as situações para as quais estamos preparados para vencer. Amém? Então, você precisa entender isso. Nós precisamos entender isso, que quando estamos no centro da vontade de Deus, nós enfrentamos apenas as situações para as quais estamos preparados para vencer. Então você vai enfrentar somente coisas que você está preparado. Ele não vai te levar nada, Ele não vai te conduzir fora da vontade dEle, mas você precisa estar no centro da vontade dEle. E uma das coisas que você precisa estar atento, que é fora da vontade do Senhor, que muitos cristãos caem, enfrentando pressões indevidas, que são prejudiciais a si mesmo. Então, volto a frisar, é fora da vontade do Senhor que muitos acabam caindo, porque acabam enfrentando pressões que elas não estão preparadas para enfrentar. E você precisa estar no centro da vontade de Deus, para que você possa suportar toda essa pressão, para que você possa enfrentar as guerras das quais você está preparado. Não queira você entrar na guerra que você não está sendo chamada, mas somente naquelas que Deus está te chamando a enfrentar, porque Ele vai te capacitar para isso. Toma posse disso. Salmos 23, versículo 5, diz o versículo 5: Ele prepara um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Você entende isso? O que Deus pode fazer comigo e com você? Ele preparar um banquete diante dos nossos inimigos. E você que sabe o que é um banquete? Quando você chega no local e você vê toda aquela mesa preparada, do bom e do melhor, quando a gente faz aquelas, o pessoal da Rede Casal aí, a Joelma prepara os eventos para os casais, e a gente chega naquele lugar ali, aquela coisa toda preparada, sabe, as coisas com excelência. E a Bíblia diz que o Senhor, Ele prepara para nós um banquete na presença dos nossos inimigos. Agora, algo que tem que ficar bem claro para mim e para você, querido. O que nós estamos dizendo, a questão dos inimigos aqui, não é de repente você achar que o seu inimigo é a sua família, é aquela pessoa que você não consegue falar com ela, não consegue liberar um perdão a ela. Não, aqui está dizendo uma questão espiritual. Mas Deus pode fazer isso também, de repente preparar para você o momento em que você pode consertar a sua situação. Momento de você liberar um perdão para a sua família, para um ente querido, um amigo seu, uma pessoa que te machucou. Então Deus quer fazer isso para mim e para você, te dar o melhor. E Ele sempre tem o melhor para nós. Ele vai te proporcionar isso. Ele quer proporcionar para mim e para você. De você olhar e contemplar: Deus, obrigado, porque eu posso celebrar a vitória. Eu estou passando numa guerra, estou enfrentando algumas circunstâncias, estou enfrentando algumas situações. O Senhor está preparando o melhor, o Senhor está me dando um renovo, o Senhor está concedendo a minha vitória, o Senhor está trazendo uma palavra que está me levantando, que vai me levantar, uma palavra que vai me ajudar a transmitir a outras pessoas essa verdade. De você não precisar ter medo. Olha, eu não posso falar nem o nome do diabo. Mas Deus se dá essa vitória, querido. Aleluia.
Então Deus, Ele não se intimida de forma alguma com as artimanhas do inimigo, e eu não posso intimidar também com as artimanhas do inimigo que se levanta todos os dias sobre a minha vida, contra a minha casa, contra a minha família. E você não pode se intimidar com aquilo que o diabo tem tentado fazer sobre você, muitas vezes gerando medo, insegurança, o que vai acontecer amanhã. Mas querido, o amanhã pertence ao Senhor. Eu preciso viver o hoje, mas eu preciso estar consagrando o amanhã ao Senhor. E você está consagrando a sua casa ao Senhor, e de você não aceitar de maneira alguma aquilo que o diabo tem tentado fazer sobre você, muitas vezes minando as suas forças com coisas tão banais. E às vezes você acaba alimentando e tomando posse dessas coisas negativas. Por isso nós temos falado e tem sido falado, querido, toma cuidado com as vozes que você tem ouvido nesses dias. Muitas vezes vozes que estão simplesmente minando as suas forças e gerando, sabe, a fraqueza, a insegurança, o medo. Por isso é um momento de você buscar e alinhar a sua vida com a palavra de Deus, e você buscar ao Senhor a todo momento. E a gente sabe que Deus, Ele quer ter comunhão conosco, bem diante dos nossos inimigos, bem diante dos olhos dos demônios que têm tentado contra a sua vida. E você ter essa convicção: Deus, Ele é Senhor sobre a minha vida, sobre a minha casa. Eu tenho essa autoridade delegada por Ele sobre a minha vida, e o sangue de Jesus que nos cobre. E sabemos que a intimidade com o Pai é a nossa melhor vestimenta. É de você sentir-se protegido, de você sentir-se cada vez mais que você se relaciona com Ele na intimidade, automaticamente você está tomando posse, e você está sendo revestido. No livro de Efésios capítulo 6, versículo 11, nos dá ainda mais essa convicção. Por isso, Ele nos diz no versículo 11, para vestirmos toda a armadura de Deus. E você revestir-se de toda a armadura de Deus. E você pode estar lendo ali no Efésios capítulo 6, versículo 11. Vamos aqui só para dar uma... No versículo 10 diz: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Isso aqui é uma chave, querido. É de você vestir-se da presença de Deus, do relacionamento com Ele, do momento de oração, no momento da leitura da palavra, momento de uma consagração, momento de você estar glorificando, entronizando a presença dEle na sua vida a todo momento. E se você continuar lendo aqui, fala: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então está bem claro que a nossa guerra, a guerra que nós estamos enfrentando hoje, ou a guerra que nós enfrentamos no nosso dia a dia, querido, ela não é com o ser humano, não é contra pessoas, mas a Bíblia diz que elas são com justamente essas questões espirituais. E você precisa estar buscando esse entendimento, essa revelação. Sabe, muitas vezes o desânimo que vem sobre você, o abatimento que vem sobre a sua vida, muitas vezes você está dando brecha, você está dando abertura para que seja gerado tudo isso na tua vida. E é o momento de você convergir tudo isso, voltar-se ao Senhor no relacionamento de intimidade, de entrega a Ele. Pegar essa palavra e de você meditar nela, anotar, fazer anotações ponto a ponto.
E você ter esse entendimento: Senhor, eu não vou dar mais o braço a torcer, eu vou me render, eu vou buscar a tua presença. E a gente sabe que muitas pessoas ficam desanimados, de repente começam a envolver-se, achando, ou até mesmo se entregando a essas batalhas intensas, e ela precisa estar preparada. E nós vemos dentro da palavra, o apóstolo Paulo, no Filipenses 4:4, ele diz: alegre-se sempre no Senhor, novamente direi, alegre-se. Querido, sabe quando Paulo falou isso aqui, no livro de Filipenses? A Bíblia diz, contando as histórias desse momento da vida de Paulo, ele estava preso, ele estava aprisionado, ele estava aguardando a sua sentença, o que seria da sua vida, estava sendo julgado a sua causa. E o homem que estava preso, estava em uma cadeia, preso por pregar a palavra de Deus, mas um homem que tinha uma revelação, um entendimento dessa guerra espiritual. E aqui ele diz: alegre-se sempre no Senhor, novamente direi, alegre-se. Você pode pesquisar. Era um momento que ele estava aprisionado, certamente estava sofrendo, mas ele tinha a convicção dessa guerra, porque ele sabia que essa guerra era vencida. Ele tinha certeza que o Senhor Jesus estava no comando e no controle. E a gente sabe que um coração confiante é sinal claro da nossa vitória. Se você tem um coração confiante em Deus, porque sabemos que isso é conquistado no Senhor, é conquistado quando nós estamos ligados na vontade dEle. Então você tem a certeza da vitória. Então eu quero dizer para você: olha, não tema jamais. Foi algo que Josué recebeu no momento em que ele estava entrando numa batalha, numa guerra em prol do seu povo. E ele recebeu uma palavra: Josué, não temas, ser valente. Então é a dependência em Deus, é uma entrega ao Senhor Jesus. Aleluia. E você está sendo desafiado a tomar a posse da vitória, de você, sabe, se levantar nestes dias, de você retornar às promessas de Deus, de você retomar a promessa, a palavra de Deus para a sua vida. Gaste tempo com as pessoas de fé, busque encorajar os outros com testemunhos do Senhor. Ande com pessoas que têm tido essa experiência de uma confiança em Deus, querido. Sabe, dá um basta àquelas pessoas que têm minado, que têm gerado em você a incredulidade, o medo, a insegurança. Ande com pessoas que têm fé, que têm crido, que têm vivido essa verdade do Senhor, que têm entendido o seu posicionamento nessa guerra espiritual e que nós estamos vivendo. Louve a Deus por quem Ele é, até quando o medo não bater mais na sua porta, pois o medo realmente convida o inimigo a vir. O medo, ele tem essa força de gerar em você, a convidar o inimigo para adentrar as suas portas, a sua casa. No livro de Tiago, capítulo 4, versículos 7 e 8 diz: portanto submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Sabe, isso aqui fala uma questão de uma submissão à palavra de Deus. A submissão é a chave para o triunfo pessoal. É de você decidir se submeter à palavra de Deus, à vontade dEle. É a chave para você ser vitorioso. Nossa principal batalha na guerra espiritual, já falei mais uma vez, a principal dela é a carne. É onde precisamos ter controle de tudo, onde nós precisamos ter certeza e a submissão à palavra de Deus.
e algo que nós precisamos colocar em prática também. No livro de Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14, diz que o Senhor, deixa eu abre comigo aqui no livro de Hebreus capítulo 2, versículo 13 e 14. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz. Então fala que todo o escrito de dívida que era contra a minha vida, contra a sua vida, foi cravado ali na cruz. Jesus, ele desfilou, a Bíblia tem uma versão que fala que ele desfilou na passarela da vitória. Ele celebrou, ele está dizendo: olha, eu venci e você tem o poder de vencer. E somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Sabe, uma coisa que precisamos fazer e você precisa fazer é se colocar nessa torre de vigia, sabe, me posicionar no meu lugar, onde Ele me colocou, onde Ele te coloca, onde Ele te diz: olha, você é mais que vencedor. Amém? Toma posse dessa vitória, sabe, se levanta como sentinela, e você precisa vigiar em todo o tempo. A palavra de Deus diz de nós orarmos e vigiarmos em todo o tempo. Então eu quero convidar e desafiar você a tomar esse propósito nesse dia, de você estar orando e vigiando a todo o tempo. Eu quero ainda ler uma passagem da palavra aqui, no livro de Mateus capítulo 16, versículo 18. Isso precisa ficar claro para mim e para você, e você toma posse disso. Versículo Mateus 16, 18. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Sabe, querido, as portas do inferno não vai vencer. Ele não tem mais poder, ele já perdeu, já é um derrotado, o diabo. Mas você precisa tomar posse como verdadeiro vencedor, como verdadeiro, sabe, aquele que foi desafiado, que foi comprado por um alto preço. O preço de sangue, o sangue de Jesus sobre a minha vida, sobre a sua vida. Sabe, você faz parte de uma grande família. Uma família que está aí se levantando a cada dia. Pessoas, famílias, jovens sendo despertados para buscar a presença do Senhor. Sabe, você nesse dia está sendo desafiado a assumir esse compromisso com Ele, de entregar a sua vida a Ele, de entregar seu coração a Ele. Dizer: Senhor, eis aqui a minha vida. Senhor, eu entrego tudo que eu sou, tudo que eu tenho. Sabe, querido, esse mundo não tem nada para mim. Ele não tem nada para você. Mas em Jesus nós podemos todas as coisas. Aleluia. Nós vamos estar orando. Eu quero convidar os nossos levitas para estar juntamente aqui, para estarmos ministrando. Fecha seus olhos. Coloque a sua família, coloque a sua casa, coloque as lutas que você está enfrentando. De repente, lutas que você tem achado que são lutas naturais, são circunstâncias, mas muitas vezes você está enfrentando uma guerra espiritual, e às vezes você tem cedido, você tem se sentido enfraquecido, mas Deus quer mudar tudo isso. Ele quer gerar em você, sabe, uma valentia, uma ousadia, para depender dEle, para buscar a presença dEle. Amém?
humildemente se entregou por nossa redenção, se deu, o céu se abriu. Poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, para as cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, para as cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando. Aleluia, Senhor, nós tomamos posse, Senhor, das tuas verdades, da tua palavra, da tua promessa, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, queremos, ó Deus, nos levantar como verdadeiro exército do Senhor, ó Deus, para fazer calar toda voz contrária, Senhor, às tuas promessas para os nossos corações, para nossa casa, para nossa família. Senhor, manifesta o teu poder, Senhor. Ó Deus, sopra Espírito Santo, sopra da tua graça, ó Deus, sopra, Deus, da tua cura sobre aqueles que precisam, ó Deus, um milagre do teu sobrenatural, ó Pai, daqueles que se encontram enfermos, que estão em um leito, Pai, ó Deus, que estão, Senhor, ó Deus, sentindo alguns sintomas, ó Pai, da febre, ó Deus, da gripe, Senhor, Pai, do mal-estar, Pai, do dor na sua coluna, dor de cabeça, Senhor, nós declaramos a cura, Senhor, nós profetizamos a cura, o restabelecimento da saúde dessas pessoas, ó Pai. Senhor, quebra todas as forças, ó, malignas, toda a opressão do inferno, toda a mentira do diabo sobre a vida dessas pessoas, Pai. Nós profetizamos a cura, Pai. Nós declaramos, ó Deus, o nome de Jesus, que essas pessoas sejam tocadas pelo teu poder, Senhor. Pai, manifesta a tua graça, Senhor, ó Deus, sobre cada família, sobre cada coração, Pai. Nós declaramos, Senhor, a tua vitória, Pai. Nós profetizamos a palavra de vitória do Senhor, Pai. Nós tomamos posse, Senhor, Pai, daquilo que o Senhor conquistou ali na cruz do Calvário, Pai. A tua palavra diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor, Pai. Nós profetizamos, sim, a vitória do Senhor, e seja glorificado o teu nome. A ti seja toda a honra, toda a glória, Senhor. Nós abençoamos o teu povo, abençoamos cada casa, cada família, cada pessoa que se dispôs a estar ouvindo a tua palavra. Senhor, toca em cada coração, toca em cada vida, Senhor. Pai, em nome de Jesus, faça retroceder, Senhor, ó Pai, toda esse vírus que tem atacado, que tem movido, que tem adentrado em pessoas, que tem trazido mortes. Senhor, em nome de Jesus, na autoridade do seu nome, Pai, nós declaramos que retroceda, em nome de Jesus. Que a ti seja toda a honra, toda a glória, Pai. Em nome de Jesus, profetizamos uma semana de bênção e de vitória ao teu povo, para a glória e louvor do teu nome, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus te abençoe, querido. Toma posse, caminhe em vitória. Tenha convicção que você tem um chamado para estar à frente, para fazer parte desse grande exército que Deus está levantando. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus.